é um ato quixotesco. Nós estamos aqui defendendo a volta do governo que foi eleito e foi derrubado por um golpe de Estado, e a maioria das pessoas que diziam ser contra o golpe estão procurando se acomodar à nova situação criada com o golpe de Estado. Se discute eleições, se discute a eleição da mesa da Câmara, a eleição do Senado, como se a vida continuasse normalmente. E, de um modo geral, a maior parte da esquerda ela transmite a impressão de que, na realidade, o golpe de Estado não teria maiores consequências. Teria sido uma derrota numa eleição dentro do Congresso Nacional, uma coisa quase democrática. As pessoas chamam de golpe, mas não atuam como se fosse um golpe de Estado. A impressão geral que é transmitida para toda a militância de esquerda, para a militância desses partidos, é como se, na realidade, o que tivesse acontecido foi uma derrota no meio de um processo político normal. Acho que a grande armadilha que os golpistas plantaram é justamente essa. A maior parte da esquerda não vê a profundidade, a amplitude do processo golpista. Não se trata simplesmente de uma derrota qualquer. O que nós temos aqui é um golpe que tem como objetivo modificar totalmente as relações políticas e, inclusive, institucionais dentro do país e também as relações sociais. Nós temos aqui um processo de uma enorme profundidade que é apresentado como se fosse a continuidade do dia a dia, a continuidade das coisas que acontecem normalmente, etc. e tal. Nós tivemos oportunidade de ver, já antes do golpe, porque o golpe ele não começou a mudar o país quando ele foi efetivamente executado no seu ápice, digamos assim, com a derrubada da presidenta Dilma. Ele já vinha modificando a situação política e institucional do país de antes. O Congresso golpista aprovou uma enormidade de leis que culminaram agora com as chamadas 10 medidas contra a corrupção, que são uma tentativa de acabar com todo resquício de Estado de Direito no Brasil. É isso que está acontecendo. Vocês vejam que os golpistas colocaram em pauta a liquidação da CLT. A liquidação da CLT é uma mudança histórica no regime existente no Brasil. Modifica completamente as relações do regime político com os trabalhadores, uma situação que vem dos anos de 1930 do século passado. Quer dizer, nós não estamos diante de uma mera manobra parlamentar. Nós temos denunciado a ideia de que o golpe é um golpe parlamentar. Não, isso aqui é um típico golpe de Estado que visa modificar profundamente as relações existentes no país. Um fato que ninguém consegue esconder, ninguém consegue colocar debaixo do tapete, está expresso nesse cartaz aqui, que é a ameaça que está sobre a cabeça do dirigente político mais popular do país, de não só ser proscrito do processo político, como de ser efetivamente preso. Também muita gente não levou em consideração a prisão de vários dirigentes do PT. A campanha contra a corrupção, feita por pessoas notoriamente corruptas, né, é uma farsa grotesca, encobriu aquilo que é um processo político de perseguição à esquerda. E todo mundo, em grande medida, por uma concepção equivocada, e outros, por uma falta de
perspectiva de como agir diante da situação, se acomodaram a isso daí. Né? O que nós temos que entender que a luta contra o golpe, que nesse momento nós estamos expressando na palavra de ordem de anulação do impeachment, ela é uma luta em defesa dos mais elementares, dos menores direitos políticos de toda a população. É uma luta em defesa da existência da esquerda, porque se as coisas que foram ditas pelos golpistas deixaram claro que, a depender deles, né, a depender do plano elaborado por eles, as organizações sindicais, os partidos de esquerda vão todos ser colocados à margem do processo político brasileiro. Basta ver a propaganda que foi feita e nós sabemos onde é que eles querem chegar. Há uma tendência na política nacional a minimizar o risco e o perigo que aqueles setores, o povo, de um ponto de vista geral, e os setores democráticos estão correndo. Por exemplo, nós advertimos, né, que, diante da crise que se aprofunda do regime político, falar um pouquinho sobre isso rapidamente em seguida, existe a possibilidade de uma intervenção militar. Essa é uma coisa mais ou menos óbvia, pelas declarações dos chefes militares, por tudo que está acontecendo. Vocês viram agora que, diante desse massacre pavoroso que aconteceu na região amazônica, os militares já fizeram uma reunião para intervir na situação, que é nada mais, nada menos do que a tentativa de legitimar, de institucionalizar a possibilidade da intervenção militar. Não tem nada a ver com garantir segurança de presídio, nem nada. Para isso existe a polícia, a Força Nacional de Segurança. O Exército é totalmente desnecessário. Quem que já não viu como a polícia age nos presídios? Mas as Forças Armadas, elas se introduzem na situação porque os militares e vários setores da burguesia sabem que a situação do regime político após o golpe é uma situação precária. Então, eu acho que a ideia-chave do nosso movimento é a seguinte: nós não podemos recuar diante do golpe, não apenas, o que é uma coisa básica, que é espantoso até que a esquerda tenha aceitado, que vem aí um grupo conspirador de verdadeiros malfeitores e tire a pessoa que ganhou as eleições. Isso já não deveria ser aceito por ninguém, em momento algum, em hipótese alguma. Porque é como foi dito aqui pela companheira Edfa, que me antecedeu, rasgaram o voto popular e, a partir de agora, nós estamos numa espécie de selva do ponto de vista das instituições democráticas. Quem que garante que, se a esquerda, ou mesmo, sei lá, um setor do PMDB que não se alinhe com as diretrizes dos poderosos, ganhar as eleições no Estado, não vai ser retirado? Ninguém garante. Pelo contrário, já faz tempo que nós estamos assistindo a esse espetáculo de total ataque à democracia, que é que o judiciário é o maior eleitor do país. Né? O TSE tem mais poder eleitoral do que 100 milhões de eleitores brasileiros. Isso vai se aprofundando cada vez mais. Mas não apenas por isso, que já seria demais. Também porque esse processo conduz ao estabelecimento de um regime de fato, de uma ditadura no país. Se não houver uma resistência popular séria, eles vão avançar e vão engolir todos os mínimos direitos políticos que a população tem. Né? Então, eu acho que nós temos que colocar a perspectiva da nossa luta de um ponto de vista amplo. Nós não estamos simplesmente, né, embora nós estejamos, de fato, lutando por uma pessoa que foi eleita presidente da República no Brasil. Não se esgota aí o problema. O problema vai muito mais além e está em risco tudo aquilo que foi conquistado pelas lutas democráticas, desde a luta contra a ditadura
a partir de 1974. E nós temos que ter consciência disso. O golpe também, né, para a gente ter clareza, escapar dessa névoa que a imprensa joga na cabeça de todo mundo, é um golpe que foi orquestrado fora do Brasil. Esse é um golpe orquestrado pelo imperialismo norte-americano, pelo imperialismo em geral. Isso daí, a cada dia que passa, fica mais claro. Agora, essa semana, apareceram informações aí, dadas pelo Julian Assange, de que o presidente da República do Brasil é um agente de uma potência estrangeira. Quer dizer, ele é um traidor da pátria. Ele tinha que estar, na realidade, ele tinha que estar lá na penitenciária do Amazonas como traidor da pátria. Mais uma coisinha sobre isso que eu acho que é importante. A relação entre o golpe e o massacre é a situação que nós vimos nas penitenciárias. Vocês veem, esse problema do massacre, aquilo que não foi dito praticamente por ninguém, é o seguinte: a situação das penitenciárias é uma situação em que o Estado aparece como agente criminoso. Se você não tem condições de alojar e garantir a vida e a segurança das pessoas que você prende, você não tem o direito de prender. No Brasil, não existe uma lei, não existe nada que permita que você faça como na Alemanha nazista e crie um campo de concentração como Auschwitz para as pessoas morrerem lá dentro. Não existe essa lei. É um Estado criminoso, um Estado fora da lei, um Estado bandido. Então, vocês vejam, isso daqui não é novo. Isso aqui é uma situação de muitas décadas, ou, digamos, é uma situação desde sempre no Brasil. Agora, vocês imaginem, nessas condições, essa investida contra os poucos direitos que a população consegue garantir. Como é que vai ficar a situação? O regime que tem uma certa aparência, uma certa margem democrática, já é um regime de barbárie. Já é uma ditadura contra a população. Agora, vocês imaginem se eles expandirem, aprofundarem tudo isso daí. É isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que ter uma preocupação com isso. Nós temos que ter medo dessa situação e reagir a essa situação. Nesse sentido, o movimento que nós estamos fazendo, ele é um movimento fundamental. Enquanto a maior parte da esquerda fica paralisada pensando nas eleições, né, nós estamos levando adiante, efetivamente, uma luta contra a imposição do arbítrio, não só no caso da presidência da República, mas, em geral, contra os direitos da população. Eu acho que esse é o argumento central para que a gente leve adiante a luta contra o golpe de Estado que está aí. Não é um golpe que se esgota na retirada da presidenta da República de forma nenhuma. Isso é um erro e é uma política que leva todo mundo a um beco sem saída. Queria chamar a atenção também para o seguinte fato. Queria levantar aqui a mesma pergunta que a companheira Edva levantou. Queria procurar responder essa pergunta no mesmo sentido, mas de uma maneira um pouco diferente. É possível derrotar o golpe? Que é uma coisa que muita gente pergunta, inclusive o diagnóstico, a conclusão de uma boa parte da esquerda é que não, já foi. Já perdemos, etc. e tal, não vale a pena lutar mais. Essa política é uma política desastrosa. Não só é uma política covarde, de abandonar a luta assim, dessa forma, e passar aí a ter uma política de avestruz, enterrar a cabeça debaixo da terra, esperar que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, mas é uma política que conduz ao desastre. Por quê? Porque essa política deixa todo o movimento progressista no Brasil
encurralado, desarmado e na defensiva. Em primeiro lugar, isso daí. Se não é possível derrotar os golpistas, então nós temos que aceitar. Por que nós vamos derrotar os golpistas na questão da Previdência? Por que nós vamos derrotar os golpistas na questão da CLT? Por que nós vamos derrotar os golpistas quando eles estão entregando todo o patrimônio público? É meio que um chamado a ir para casa. Vamos para casa e pronto. Vamos aguardar aí que algum milagre ou que a reação espontânea do povo, algum dia, né, quando eles matarem um monte de gente de fome, o povo se levanta aí e a gente aparece de novo para fazer parte do processo de luta contra os golpistas. É uma posição absurda. É uma posição totalmente absurda. Mas tem um detalhe que eu acho que é importante a gente ter em mente aqui, que é o seguinte: o governo golpista, os jornais disfarçam isso, a esquerda não fala nada, entrou numa espiral de crise. Nós temos um governo que está metido numa crise extraordinária. Nós já tivemos a crise institucional, né, os violentos choques entre o legislativo e o judiciário, que vocês viram, não sei se vocês perceberam, que depois de muito tempo, com o STF apurrinhando a população com as suas arbitrariedades, legislando em nome do Congresso e tudo mais, nas últimas semanas ninguém ouve falar do STF. Por quê? Porque o choque com o Senado abalou a situação do STF. Abalou. E agora nós temos uma crise entre o Executivo e o Legislativo. A própria bancada que dá sustentação ao governo está em crise. O governo já foi derrotado em 2 votações fundamentais. Aí a imprensa golpista, lógico, fala que o Temer controla o Congresso, mas isso é uma balela. Não tem nada a ver. Agora, essas crises todas, que são muito grandes, agora elas são acompanhadas por um completo descontrole do governo da economia. Eu não sei se foi hoje ou foi ontem, lendo o Estado de São Paulo, normalmente eu evito de ler a coluna econômica porque é muita mentira para você aguentar todo dia, né? Eu sou obrigado a ler o jornal todo dia, então eu olho, vejo o que a pessoa está falando e falo, não vou ler isso daí. Mas me chamou a atenção uma coluna onde a pessoa falava exatamente o que está acontecendo. Um economista da direita, um dos partidários do superajuste do Temer, da política que tem sido implementada depois do golpe. Então, ele fala o seguinte, que essa política não deu certo. Conclusão, não deu certo a política. Por que não deu certo? Porque o governo Temer, os golpistas, eles fizeram uma jogada casada com o imperialismo norte-americano, o imperialismo em geral. Só que, no meio do caminho, a política oficial do imperialismo foi derrotada nas eleições. E apareceu uma surpresa para todo mundo, que foi a eleição do Trump, que tem outra política econômica. Então, a política de sucatear o país, destruir a economia nacional e atrair o investimento estrangeiro para disfarçar essa liquidação da economia nacional, ela entrou em parafuso. E esse economista, curiosamente, o que ele falou? Nós precisamos aplicar uma política, inclusive citou economistas internacionais e tal, porque tem que ter autoridade dos economistas estrangeiros para definir a política brasileira. E falava o seguinte, nós precisamos aplicar uma política keynesiana, onde o Estado tem que deixar o investimento público na indústria, nas obras, etc., e tal, de fora do ajuste econômico. Isso daí é uma total improvisação. O que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte, precisa dar marcha ré, e nós precisamos fazer uma política parecida com a política que o PT estava fazendo. Não, ele fala isso literalmente. Isso, mais ou menos, já tinha ficado claro quando o governo, no meio de um ajuste extremamente duro,
tira um plano de incentivo ao crescimento econômico. Por quê? Porque eles estão levando o Brasil para um colapso econômico total. A política que havia sido planejada, ela não tem como se desenvolver. O que eles estão fazendo aí caminha para um colapso. Essa que é a realidade. O governo está em crise, não consegue controlar a economia. Ou, por exemplo, algumas pessoas já perceberam isso, é nítido na situação. Lula, por exemplo. Ele já falou que ele defende uma política de crescimento econômico. Ele está mandando um recado para todos aqueles empresários que apoiaram o golpe. Mais ou menos assim. Vocês apoiaram o golpe, agora vai todo mundo à falência. Então, veja que eu tenho uma política diferente aqui para retomar o crescimento. Inclusive, ele fala, apareceu uma gravação aí que foi muito comentada pela direita, que ele prefere a inflação do que a recessão. Lógico, porque a recessão vai provocar uma catástrofe política e econômica no Brasil. Então, esse fato ele justifica ainda mais a nossa política de luta contra o golpe. O golpe, nesse sentido, ele fracassou. Ele está metido numa crise institucional, eles não controlam, eles não têm unidade interna para levar adiante uma política institucional. A rebelião das bancadas estaduais e dos governos estaduais é evidente. Eles não querem pagar a conta. A crise do poder judiciário é evidente. E agora a crise econômica mostra o completo descontrole. Então, nesse momento aqui, se a esquerda tivesse perspectiva política mais... uma percepção política mais aguda, teria que levantar que tem que voltar ao governo anterior. Esse governo está completamente fracassado. Isso é evidente para amplos setores da política nacional. É uma coisa muito evidente. O golpe, nesse sentido, fracassou até agora. Pode ser que, como a política dinâmica, eles encontrem outra solução. Mas, até esse momento aqui, o que nós vemos é um enorme fracasso político. Então, o problema de se é possível está colocado nessas coordenadas. É claro que é possível. Se houvesse um movimento conjunto das organizações políticas, sindicais, populares da esquerda, a pressão sobre o governo seria enorme. E seria muito oportuna a questão da anulação do impeachment. Quer dizer, é muito oportuna a questão da anulação do impeachment. Outro fato que eu acho que é importante assinalar também é o seguinte, sobre o problema de se é possível a vitória. Eu acho que esse debate ele é uma demonstração disso. Vocês vejam o seguinte, nós estamos aqui no comecinho de janeiro. Quer dizer, janeiro até o Carnaval, a partir do Natal e até o Carnaval é a zona morta da política brasileira. Nós temos aqui um auditório lotado. Não, esse ano mudou, porque a crise ela obriga a movimentação. Isso já é uma característica da crise que nós estamos atravessando. Mas o entusiasmo das pessoas manifestado aqui na luta contra o golpe, e não se esgota nesse plenário aqui, é evidente que as pessoas sentem o potencial dessa luta, porque se todo mundo estivesse desanimado, achando que não vai dar, que não é possível, etc. e tal, nós estaríamos aqui com 1/4 desse auditório, aqueles mais fiéis, os mais jesuítas da luta contra o golpe, todo mundo cabisbaixo, e as intervenções elas teriam um tom um pouco melancólico, precisamos lutar, mesmo que não dê, a gente luta e tal, aquela coisa toda chata que a gente costuma ver em muitas situações na esquerda. Finalmente, um argumento que eu acho que é muito importante é o seguinte, nós temos que entender que não há luta sem resultado, luta séria, verdadeira, comprometida. Por exemplo, o fato de que a luta contra o golpe tivesse começado muito antes da realização do golpe de Estado
é um fator fundamental na situação política brasileira. Se a gente usar um pouco a nossa imaginação, nós vamos ver o seguinte: se ninguém tivesse falado nada, o PT, e por extensão toda a esquerda, teria sido completamente esmagado pelo golpe. O Lula já estaria preso. Ele não está preso até agora porque a República de Curitiba tem receio de prendê-lo. Já tentou, manobra, né, dá a volta, rodeia o problema, mas não consegue realizar. Então, o problema é o seguinte: nós estamos diante de um golpe que tem um alcance muito grande em termos de ataque à população. A luta, nesse momento, pela anulação do impeachment, defesa do mandato da pessoa que foi eleita, a denúncia dos golpistas, a denúncia da crise que o golpe está metido, não é, mesmo que a gente não seja vitorioso na anulação do impeachment, não é uma luta sem resultado. As lutas desse tipo, elas sempre têm resultado. Às vezes você não ganha, mas você tem resultado. Para encerrar, companheiro, só uma palavrinha. O que eu acho muito significativo nesse movimento que nós estamos desenvolvendo, e eu acho que isso daqui é um traço importantíssimo desse movimento, é que ele não está sendo levado adiante pelos profissionais da política. Ele está sendo levado adiante pelas pessoas que acompanham, participam, mas não são deputados, né? Não são dirigentes, na sua maioria. São pessoas interessadas. Isso daí é uma característica muito importante. Por quê? Porque é um movimento que vem, digamos assim, de baixo. Tudo bem, não vem do povo da periferia, logicamente, são pessoas politizadas. Mas vem de baixo da estrutura partidária. E esse fato é muito significativo. Mostra o potencial de desenvolvimento dessa luta que nós estamos travando aqui. Eu entrei aqui, já várias pessoas falaram de debates, uma companheira me convidou a fazer um debate no Rio de Janeiro, está cheio de gente marcando debate pelo país inteiro. É um movimento que se expande. É um movimento que vem da sensibilidade política, da indignação política das pessoas que não fazem parte dos aparatos partidários. Eu não tenho nada contra a participação dos aparatos partidários, mas eu acho que, para tirar da letargia as direções que acusaram o golpe, que elas receberam, e que estão confusas, é preciso um impulso de baixo. Né? E esse impulso de baixo é o que nós estamos fazendo aqui, e que eu acho que tem 100% de possibilidade de prosperar, de se ampliar, de se estender pelo país inteiro, e criar um amplo movimento pela anulação do impeachment e contra o golpe de Estado. Obrigado, companheiro. Companheiros, como disse o companheiro Rui, nós somos um movimento dos interessados, mas não dos interesseiros, né, que fazem a política. Então eu queria anunciar, né, aqui estão companheiros militantes, ativistas de muitos movimentos, né, companheiros que muitas vezes apoiaram nas eleições determinados partidos, mas que não tinham voz, não tinham vez no movimento, e que dessa vez tomam a iniciativa de organizar, de pressionar, inclusive as direções partidárias, para que se mexam, né? Eu queria saudar a presença dos companheiros do NADP, Núcleo de Ação Democrático Popular do PT. Tem companheiros aqui do interior de São Paulo, da Frente Brasil Popular, de Piracicaba. Companheiros também do Movimento de Luta contra o Golpe de Campinas estão presentes. Queria saudar a presença dos companheiros. Tem vários companheiros militantes, dirigentes do PT. Queria saudar a presença do companheiro Adriano Diogo, antigo e destacado militante do Partido dos Trabalhadores. Bom, nós temos aqui vários movimentos de vários setores da luta
das mulheres, dos negros. Queria destacar a presença dos companheiros do coletivo de negros João Cândido, do PCO, e do coletivo Rosa Luxemburgo, companheiro do Movimento de Mulheres. Na medida que o pessoal for passando para a mesa, nós vamos anunciando outros. Nós falamos no início que esse nosso ato visa justamente impulsionar, né, a atividade em todas as cidades que estão presentes, e muitas outras que estão nos acompanhando, né? Nessa semana ainda nós temos um ato muito importante numa cidade do país, a cidade de Belo Horizonte, né? Vai realizar uma atividade também em defesa da anulação do impeachment, contra o golpe, e companheiros aqui, inclusive, que estão na mesa, vão estar presentes, outros companheiros. Então, eu queria, né, saudar essas iniciativas dos outros companheiros e passar a palavra à companheira Malu Aires, né, que foi artista, ativista digital, e que veio lá de BH para prestigiar a nossa atividade e participar dessa nossa luta. Boa noite, companheirada. Primeiro, assim, é um prazer enorme estar fazendo parte da história. Isso aqui é uma parte da nossa história. Porque, quando a gente levou o golpe, a gente ficou tonto, procurando som, né? Quem é que vai chamar a gente para a resistência? Sair daqui de casa. Eu não sei se é só a minha impressão, mas, conversando com as pessoas todas que... Bom, deixa eu contar só um pedacinho assim da história. Eu tenho um Facebook, e eu comecei a falar no Facebook, e agora tem um monte de gente falando e conversando comigo sobre política no Facebook. Porque eu precisava falar com alguém, comecei a falar sozinha, e as pessoas que também estavam falando sozinhas começaram a falar comigo. E, enfim, hoje a gente é um grupo de... só no meu perfil. E várias outras pessoas também, tem só 5 mil, 8 mil, 30 mil. E essa é a nossa Globo, a nossa Rede Globo está vindo da nossa cabeça, a nossa mídia está vindo da nossa vivência, da nossa experiência, da nossa observação do mundo, né? Do sentir o mundo, viver o mundo. Então, a nossa mídia é o que a gente vive, é o que a gente vê, é o que a gente ouve. Então, o Facebook foi criado para a gente ficar colocando foto das coisas, dos bichinhos, das plantinhas, dos pratos de comida. E foi criado para isso, né? E de repente tinha uns chatos assim, fazendo textões. Eu era uma das chatas fazendo textões ali dentro do Facebook. E muitos outros começaram a aparecer. Por quê? Pela ausência da mídia. A gente não tem mídia. A gente não tem. Hoje, no Brasil, nós não temos imprensa, mídia. Nós temos a blogosfera, nós temos os canais próprios dos partidos, né? Mas a mídia nós não temos. Aquilo que a gente paga por concessão pública, a gente não tem. A gente liga a televisão e passa mal. Já chegou num ponto que a gente não consegue mais ligar a TV sem passar mal. Começa a suar, começa a tremer, começa a querer bater em alguém. Está fazendo mal a todo mundo, né? A nós, que sabemos exatamente onde ela mente, onde que ela manipula, imagina quem não entende, né? A gente... ela é a nossa inimiga. A imprensa, a mídia privada, ela é a nossa inimiga, não o influenciado por ela. Então, a gente fica lá conversando com as pessoas vêm discutir com a gente também sobre política, e dentro do ambiente, do universo que elas compreendem de política, que vem da Veja, né, que vem do Maynard, que vem do Jabor. Né? E eles entendem política por aquelas pessoas ali. E são intelectuais. Né? Não, aquelas pessoas são intelectuais, eles entendem de tudo. Não, você não vê jornal, Malu? Eles perguntam para mim. Você não lê jornal, Malu? Você não lê a Veja, Malu? Eles perguntam. Eu tenho testemunhas aqui. Eles me perguntam. Você não está informada? Né? Então, como que a gente vai poder acusar essas pessoas? Elas não estão informadas, não estão entendendo, não estão compreendendo. A questão do impeachment, principalmente, ninguém compreendeu. E eu vou mais além. Ninguém compreende até hoje o que foi mensalão. Não entende. Mas nós somos pessoas comuns. A gente acredita que a gente não precisa entender essas coisas, porque a gente tem pessoas como o Eugênio Aragão que entende, estudaram. São as pessoas do meio jurídico, elas entendem. Os advogados entendem, os juízes entendem, os promotores entendem. A gente não precisa entender, precisa confiar neles.
olha onde nós chegamos. Agora, a gente não pode confiar em mais ninguém, né? A gente tem instituições que... Existe instituição no Brasil? Aliás, eu estava me questionando assim. A gente está respondendo às leis e constituições, leis, regras norte-americanas, né? A gente não está mais respondendo às leis brasileiras. Não existe mais um departamento jurídico nacional brasileiro, sim. O que está acontecendo hoje aqui no Brasil, ou o golpe que foi dado, ou o impeachment que foi assim, ou a questão da Lava Jato, ou os meninos de Curitiba, o que não está dentro do nosso universo jurisdicional, constitucional. Não. Está dentro de algum lugar ali no Departamento de Estado norte-americano, numa gaveta que a gente não é a nossa lei. Eles estão respondendo outras leis, outras. Então, a gente virou já mesmo uma terra de ninguém, onde a gente chama o juiz, né? Chama a polícia, não, chama o ladrão, a gente já está nessa, chama o ladrão. Que não, né, onde a gente está vivendo, né? Que país nós construímos nos últimos 13 anos? Eu digo construímos. Eu não digo em nome do PT, eu não sou petista. Petista, carreirinha, sou PT. Não, eu sou eleitora. Como a grande maioria das pessoas que conversam comigo nas redes sociais são eleitores. E eles sentem uma necessidade muito grande, porque eles não de diálogo, de compreensão, de espaço como esse que foi criado aqui hoje. Porque eles não são de partidos políticos, eles não são de movimentos sociais, eles são aquela massa de 100 milhões de pessoas que votam. No nosso caso, são aquela massa de 54,5 milhões de pessoas que votam, participam, trabalhando, acordando cedo todo dia, pagando suas taxas, pagando seus impostos, dando emprego para as pessoas. Elas participam assim, elas constroem o Brasil assim no dia a dia, das 6 da manhã até a meia-noite. E elas achavam que a cada 4 anos elas iriam chegar ali, pegar um papelzinho, tum, né? Hoje é urna eletrônica, tum, digita 2 números e pronto, daqui a 4 anos a gente se vê de novo. Era assim que a gente participava democraticamente, né? E ia cuidar das nossas vidas, né? Estava tudo andando, existia instituição, né? Estava tudo andando. Quando, de repente... Então, a gente cadê o nosso protagonismo? Porque eu acho que todo mundo aqui nasceu para ser, ao menos, si mesmo, né? Eu sou eu, você é você. E a gente não é ninguém se a gente não tem direito nenhum. Nem direito à fala, nem direito a pensamento, nem direito à escolha, nem direito a voto. O que está acontecendo, por que nós estamos aqui hoje, eu falo por mim, e às vezes eu me vejo, sem querer, falando por outras pessoas também. Não temos mais direito a nada, perdemos o direito ao voto, perdemos o direito à participação política no nosso país. E olha que, poxa, agora que a gente estava começando a gostar da coisa, agora que a gente estava começando a entender da coisa, né? E não vão nos chamar mais cedo, mais tarde. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas não vai existir 2018 democraticamente falando. Não, porque já não existiu democracia em 2014, 2015. Acabou a democracia, acabou o seu direito, o meu direito ao voto. E aí, como o Rui mesmo pontuou, e eu, né, nem vou repetir, agora a coisa vai desandar completo. A gente vai perdendo cada vez mais coisas. E aí fica essa situação complexa, assim, de que um grupo ali perde, outro grupo ali perde, e um grupo não luta com o outro, porque os estudantes perderam. Tá bom, agora foram só os estudantes. Mas os aposentados também perderam agora os seus direitos. Tá, mas como que os aposentados vão agora sair lutando pelos seus direitos? Os estudantes, né, lutando pelos direitos dos aposentados. Então, essa eles estão minando um grupo a um. Então, isso está dividindo a gente, dividindo os movimentos, dividindo os grupos, dividindo os interesses individuais, né, os direitos individuais. E eu fico aqui tentando imaginar, fazer um prognóstico futurológico do que vai ser o meu país, né? Daqui a algum tempo, 2018, se houver eleições. Eu não tenho um romantismo, não acredito nisso, né? Tenho um pouquinho de responsabilidade, tenho muita responsabilidade pelo que eu escrevo nas redes sociais. E eu não vou ficar enrolando, não acredito em 2018, porque
não acreditaram em mim em 2014. Então, não existe 2018. Não... Para concluir, eu acho que esse ato é importante no sentido da gente entender aqui que nós todos estamos começando a pensar na mesma linha de raciocínio. O que aconteceria caso Dilma voltasse, se a gente consegue que a Dilma volte, que o processo chechelento seja, né, anulado, porque o chechelento é tão gostoso de falar, porque esse processo é uma coisa chilenta. Se você for olhar aquilo, é inacreditável. Nós somos Brasil, gente. Olha o tamanho do nosso país para um processo chechelento desse, tirar instituições, tirar governo, tirar 54 milhões de votos, tirar uma história de Brasil que a gente estava começando a construir agora, uma força nacional que a gente estava começando a enxergar agora. Um processo xixelento tirou isso tudo das nossas mãos. 20 anos pela frente. Não acredito em 2018, porque temos 20 anos até chegar a 2018. Tá? 2018, daqui a 20 anos, com esse golpe que foi dado, é só daqui a 20 anos. Então, acredito que, se a Dilma volta, a gente pode, a partir daí, sim, fazer o que a gente deveria ter feito desde o começo, governar junto com ela. Não deixar a Globo governar. Não deixar a mídia governar. Mídia não pauta a nossa vida há muito tempo. A gente não assiste mídia, a gente não assiste novela. Mas aí, quando a mídia começa... Não, porque o Lula isso, a Dilma fez aquilo, a gente começa a entrar na ladainha da mídia. Então, eu acho que, assim, bom, essa é a nosso primeiro grande ato. A gente vai agora distribuir esses atos. Em Belo Horizonte, agora, essa semana, na sexta-feira, vou estar eu e a Edva falando sobre esse mesmo assunto para a galera de Belo Horizonte, que também está carente. Eles queriam achar a sua turma. Eles estão começando a achar a turma. A gente está começando a achar a nossa turma, é isso. Né? Vamos sair, vamos para quê, gente? Não, Fara Temer, tá, mas quem entra no lugar? Não, direta já. Mas quando? Amanhã? Quando? 2018, 2019? Quando? Né? Então, agora a gente está começando a achar nossa turma. O que a gente quer? A anulação do impeachment para a gente vencer o golpe. Não tem outra escapatória. A gente não vai vencer o golpe daqui a 20 anos? Não vai, porque ele já nos venceu. Não vai vencer o golpe em 2018, porque ele já está rindo da nossa cara. A mídia, a urna, é deles. Né? Então, a gente só consegue vencer o golpe. A gente tem pouco tempo, porque até Dilma teria 2 anos, pouquinho, aí, para conseguir botar as coisas em ordem. O que foi destruído, gente, em 6 meses, eu não sei se a gente consegue, em 2 anos, colocar em ordem, mas, pelo menos, fechar. E conseguir reestabelecer o Estado democrático de direito no Brasil, que é a coisa mais importante que a gente está perdendo agora, que são os nossos direitos civis, humanos. Isso que é a coisa mais dramática. Tá? Quando nós não somos vistos como indivíduos que pensa, um indivíduo que escolhe, que tem a sua própria... Tem o voto, que vota, que vai lá e escolhe. A gente perde o direito também, porque humano, né? A escolha democrática também é um direito humano. Você escolher quem é que te governa, que modelo de projeto vai governar a tua vida, o teu futuro, é um direito humano. Então, você perdeu esse direito humano, você perdeu todos os outros também. Né? Então, a gente está querendo aqui, primeiro, defender a democracia do Brasil, tá? Que a gente estava gostando dela agora, não vai tirar ela da gente. A gente está defendendo a retomada dos projetos de país que nós escolhemos, nós, 54,5 milhões de pessoas, escolheu. A gente não escolheu porque a gente é doido, não é porque a Globo pediu para a gente escolher, não, porque a gente fez exatamente o contrário. Né? E a gente está defendendo o futuro do nosso país. Eu quero, daqui a 20 anos, olhar para trás e falar assim, nós fizemos tudo certo na hora certa. Obrigada. Companheiros, companheiras, antes de passar a palavra para o último orador da mesa, eu queria
destacar mais algumas presenças. Nós estamos com o auditório cheio. Me passaram aqui informe, mais de 180 pessoas assinaram a lista de presença, né? Então estão de parabéns. Os companheiros que ainda não assinaram, tem várias pessoas levantaram o braço que ainda não assinaram, quer dizer, nós somos mais de 200 companheiros nesse primeiro ato. É uma vitória, uma conquista importante, né, para a gente impulsionar essa atividade. Estão presentes também companheiros, pediram para me anunciar, companheiros de Guarulhos, né, está aqui o companheiro Elis, companheiro Juraci, companheira Taine, companheiros de Diadema, também tem companheiros presentes, estão impulsionando lá um comitê de luta contra o golpe. E tem companheiros aqui da periferia de São Paulo, né? Então, a companheira, como por exemplo, a companheira auxiliadora do coletivo Paulo Freire, de Guaianazes, companheiro Tranquilo Mortelli, presidente da Unifag, União de Favelas do Grajaú, companheiro lá de Vargem Grande, lá do Fundão da Zona Sul. Anunciar também a presença de companheiros do Movimento em Defesa da Democracia, movimento que se articula em defesa dos direitos das mulheres, da LGBT e dos movimentos pelos direitos sociais. E também companheiros do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo estão presentes aqui, se somando a esse nosso movimento. Bom, nós vamos passar a palavra para o último companheiro orador dessa mesa, e queria aproveitar, antes de anunciá-lo, destacar também que nós temos mais um ato, mais uma atividade como essa, ainda essa semana. E vai ser justamente na cidade onde reside o companheiro, que é em Brasília. No sábado, dia 14, né, na abertura do Seminário Nacional Educação e Luta contra o Golpe, nós vamos ter um debate também em defesa da luta contra o golpe, pela anulação do impeachment, na sede da CUT-DF, né, no sábado, às 9h30 da manhã. Então, os companheiros que estão nos acompanhando pela internet de Brasília ficam todos convidados, né, os companheiros da região vão estar... Nós vamos fazer uma ampla divulgação também no Congresso Nacional dos Trabalhadores da Educação, que vai estar sendo realizado nesses dias em Brasília. E eu vou passar a palavra a um companheiro, né, que nós temos a honra também de estar presente aqui conosco, companheiro que foi ministro da Justiça do governo Dilma, e que se soma a esse nosso movimento, né, que representa aquilo que nós estamos aqui defendendo. Nós queremos de volta aquilo que o povo decidiu, aquilo que o povo escolheu, né? Então, eu queria passar a palavra ao companheiro Eugênio Aragão, né, que está presente aqui conosco, agradecer pela presença. Obrigado. Companheiras e companheiros, acho que a mensagem mais importante que se possa dar hoje, nesse momento tão difícil que a nação vive, é que é importante os movimentos populares manterem o rumo e manterem o prumo. Nós precisamos ter um discurso coerente, porque o golpe tem inúmeras facetas. E se nós formos querer adaptar o nosso discurso cada vez que esse camaleão muda de cor, nós não vamos para lugar nenhum. A coerência é fundamental na luta. A coerência significa nós termos bem claro para nós que nós temos um inimigo. Não é um adversário. Não é um adversário porque nós não estamos aqui fazendo o papel de uma oposição. Oposição a gente é quando a democracia está vigindo plenamente. Quando a democracia é traída, derrotada, aqueles que resistem ao golpe são inimigos do golpe. Não são adversários do golpe. Não são oposição do golpe. Nós não queremos ser oposição a Michel Temer. Oposição a Michel Temer nós seríamos se Michel Temer tivesse voto e tivesse sido eleito. Mas como ele não foi eleito
ele assaltou o poder, ele se comportou como um inimigo. Inimigos são tratados como inimigos. Nós temos que ter isso aqui muito claros para nós, para a gente não entrar no conchavo. E se nós entrarmos no conchavo, nós estaremos desmoralizados. E os movimentos populares ficarão sem rumo e sem prumo. Então, insistir no fim do golpe, na derrota do golpe, é o que nos mantém unidos. Nós podemos ter inúmeras divergências em relação ao que fazer uma vez que o golpe é derrotado. É verdade. Mas antes temos que derrotá-lo. E derrotar o golpe é reinstituir a democracia, revigorar e honrar o voto popular que foi dado. Então, a volta de Dilma Rousseff não é uma opção. A volta de Dilma Rousseff é um imperativo. É onde a gente começa a conversar. Voltando Dilma, podemos conversar, sim, sobre que forma nós queremos revigorar a democracia, se nós queremos uma constituinte ou não queremos uma constituinte, se nós queremos mudar o sistema político ou não queremos mudar o sistema político, se nós queremos um plebiscito ou não queremos um plebiscito de um recall do governo, tudo isso nós podemos discutir. Mas a única atora que tem legitimidade de propor esse debate chama-se Dilma Vana Rousseff. Porque ela foi eleita. Ela é a mandatária. O senhor Temer é um usurpador. Então, me parece que a gente tem que ter essas ideias muito claras. Porque, como diz o dito popular espanhol, mas sabe el diablo por viejo que por diablo. Mais sabe o diabo por velho do que por diabo. Ou seja, esses usurpadores são velhos. Eles têm quase 600 anos nesse país. Lutar contra o diabo exige de nós sermos tão velhacos quanto ele. Não podemos entrar nessa conversinha. Vamos agora arrumar a mesa da Câmara dos Deputados para ver se a esquerda também tem direito a umas comissõezinhas. A Comissão de Direitos Humanos, que tal? A Comissão de Trabalho, o que vocês acham? Não, essa daí é muito importante, porque nós vamos ter que derrubar a CLT, então essa não. Né? Se a gente começar a entrar nesse joguinho com pessoas que nos golpearam, que não têm palavra, que são traidores. Nós vamos entrar nesse jogo com eles. Não dá. Não dá. Agora, sim, é verdade. Nós temos que entender muito claramente qual é a dinâmica do golpe. Se nós não entendermos a dinâmica do golpe, nós vamos ficar perdidos toda hora achando que aquilo que a gente acabou de pensar há 5 minutos atrás, talvez não seja bem isso. Nós não podemos vacilar. A pior coisa para quem luta é vacilar. Porque quem vacila leva tiro. Uma vez que você se arma contra um inimigo, você tem que atirar.
e não levar tiro. Então, muitas vezes me perguntam, pessoas que já me conhecem há mais tempo, dizem, mas você não está exagerando no seu discurso? Você não está exagerando no tom? Você nunca foi assim? Talvez alguns até me sugiram de tomar um frontal, um ansiolítico. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. Quando todo mundo grita, você só é ouvido se você grita também. Porque se você fala baixinho, a sua voz acaba sendo ensurdecido pelo grito dos outros. E os golpistas estão gritando, estão berrando conosco para nos intimidar. É que nem aquele sargento que via que eu não sabia cantar o hino nacional quando eu fiz o juramento da bandeira, que chegou, parou na minha frente e gritou na minha cara, seu filho da puta, não conhece o hino nacional? Eu quase que emborrei tudo. Disse, não sei não, eu nunca fui educado no Brasil, eu fui educado na Áustria, se o senhor quiser, eu canto o hino austríaco para o senhor. O homem ficou alucinado. E vocês imaginam que isso aqui era em plena ditadura militar, né? Mas acabou que ele me expulsou das fileiras e eu recebi meu certificado de dispensa de incorporação sem cantar o hino nacional. Mas nós não podemos ficar nessa postura como eu fiquei. É claro que naquela época eu não poderia gritar de volta para o sargento. Não poderia olhar assim de volta. Não estou vendo ninguém com esse nome aqui, não, senhor. Eu ia preso. Né? Estávamos na ditadura. Então, o máximo que eu podia fazer mesmo era tremer com a voz. Mas é precisamente para a gente não tremer mais com a voz é que nós não podemos permitir que esse estado de coisa volte. E para isso nós temos que gritar. Gritar com o pulmão cheio. Dizer que nós não admitimos o golpe. E que nossa presidenta da República chama-se Dilma Vana Rousseff. Foi ela que foi eleita, ela foi diplomada. E o seu cargo foi arrebatado por assaltantes. Então, temos que ter isso muito claro para nós podermos seguir. Se isso daí não for consensual entre nós não vamos conseguir nada. Isso é um pressuposto. Isso é um pressuposto para a gente poder começar a conversar. Isso eu sempre disse para os meus companheiros e minhas companheiras. Disse, olha, o que você acha de uma constituinte? Eu disse, olha, em primeiro lugar, eu acho que uma constituinte hoje é um tiro no pé. Por quê? Porque esses vagabundos usaram a nossa Constituição como capacho. Esfregaram suas botas neles. E o que a gente tem que exigir é respeito por nossa Constituição. Nós não podemos traí-la. E falar em constituinte hoje é fazer o jogo dos que pegaram a Constituição cidadã e esfregaram suas solas em cima deles. Então, por isso eu não concordo com o constituinte e por isso que eu continuo dizendo, a luta é outra, companheiro. A luta é pela reinstituição da presidenta eleita, pela normalidade constitucional. É essa que nós queremos de volta. Agora, isso não impede de a gente, entre nós, para a gente caminhar, não reconhecer que nós erramos em muitos pontos. Nós, de certa forma, achamos que, como a gente estava no poder,
nós podíamos conversar, ombreando com aqueles que sempre se acharam os donos do poder no Brasil. Isso fez com que muitos companheiros se burocratizassem. Significa, estavam muito mais preocupados em manter o seu status quo do que avançar na luta popular. E isso foi um enorme erro nosso. Foi isso que nos afastou das massas, foi isso que nos afastou dos movimentos populares, foi isso que nos fez ficar confundidos com o inimigo de classe. Eu acho que é isso que nós temos que ter claro também, para a gente não errar, para que a gente saiba claramente que com essa turma nós somos água e óleo. Nós não nos misturamos. Nós não nos misturamos. E qualquer tipo de acordo com eles, a gente sabe que vai ser o acordo do forte que eles acham que são contra nós que somos os fracos. É verdade que a história do Brasil tem nos mostrado, até agora, que as massas dos excluídos, que nós todos que não fazemos parte, vamos dizer, da classe política, só tivemos alguma voz em algum momento quando alguns atores que estavam nos liderando fizeram acordos com essa classe que domina os meios de produção. Infelizmente, isso é fato. Nós não tentamos, porque nós não tivemos ainda consciência e talvez não tivemos todos os elementos que nos dessem segurança de vencer, e por isso nos deixou fragilizados, uma tentativa de fazer um governo realmente popular. Nós não tivemos isso no Brasil. O governo Lula e a governo Dilma não foram governos populares. Foram governos de acordo. Foi um grande acordão entre a classe capitalista e algumas forças progressistas. Uma parte das forças progressistas. É possível outro modelo? Ponto de interrogação. É possível, hoje, as massas de excluídos produzirem um programa e fazerem um governo sem qualquer tipo de aliança com o capital? Ponto de interrogação. Eu tenho minhas dúvidas. Eu vou dizer que, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Tá? Nós não estamos, no Brasil, num estágio histórico que nos permita falar em revolução popular. Não estamos nisso. Não é que isso daqui não, vamos dizer, dentro do nosso imaginário coletivo, não seja realmente uma vontade clara de a gente querer chegar ali. Mas não é onde a gente está. Algum tipo de aliança, sim. Vai ter que haver algum tipo de aliança estratégica com a classe produtiva. Mas nós temos que entender claramente qual é a sua dinâmica, para não sermos engambelados. Não é fazer acordo com o pato dos CAF. Não se trata disso. Não? Se trata, sim, saber como é que funciona hoje a relação entre capital e trabalho. Nós podemos dizer que, nos dias de hoje, a classe trabalhadora como um todo, ela, principalmente aqui no Sul Maravilha, ela tem um perfil
bem diferente do que tinha 30 anos atrás. E isso, quem me fala, entre outras pessoas, é José Genuíno, que é uma pessoa que hoje se dedica à formação de líderes sindicais dentro do Sindicato de São Bernardo do Campo. O operário, o trabalhador de São Bernardo do Campo, hoje, ele é um homem de classe média ou uma mulher de classe média. No sentido de que ele está lá fazendo um pit stop na sua vida profissional, porque o que ele quer mesmo é um trampolim. Sua visão é hoje essencialmente individualista. Esse trabalhador tem um carro popular na frente da fábrica, ele vai para a fábrica com seu carrinho, sai de lá, vai para o cursinho para fazer faculdade. Ele tem normalmente um curso técnico, pronto, porque mexer com aquela maquinada complexa não é a mesma coisa que mexer com torno mecânico. E ele sonha em estudar engenharia mecatrônica. Sim, é fato. A maioria é isso mesmo. É uma composição social completamente diferente. E a fábrica sabe disso. O capitalista sabe disso. Por isso o capitalista fica tentando um novo acordo com o trabalho, em que ele elimina a CLT e propõe ao trabalhador o engodo de transformá-lo numa MEI. Jogue fora o seu CPF e ganhe um CNPJ. E aí, esse trabalhador que virou CNPJ, ele, de repente, vai ter a ilusão de que, com isso, ele vai ser menos tributado, vai ter mais liberdade. Basta ele saber se colocar no mercado com inovação. Inovação significa para ele saber explorar um nicho que o capital deixa para ele. Tá bom, eu não preciso montar o farol no novo modelo da Volkswagen. Eu posso ser produtor de autopeças. Pequenas autopeças, coisas pequenas que uma fábrica boa de autopeças não vai querer produzir porque não dá suficiente retorno. Eu posso pegar aquele nichozinho para mim. Vou fazer molas. Tá bom, ele vai fazer molas. Mas ele vai continuar sendo um proletário. Por quê que ele vai continuar sendo um proletário? Porque quem vai dizer qual é o preço da mola dele vai ser a Volkswagen. Não é ele que vai ditar o preço da mola dele. E a mola que ele vai tentar vender vai ter no seu preço subtraído a mais-valia da Volkswagen. Então a gente vê que, vamos dizer, a forma ela pode mudar, mas a substância continua a mesma. Muitos dizem Karl Marx é um estudioso do século XIX. Ele acreditava piamente no mundo do progresso, que hoje talvez não seja parte da nossa experiência histórica, porque nós sabemos que, além do progresso, também existe o regresso. A história não vai sempre para frente, mas ela pode ir para trás também. Mas nós, seres humanos, estamos programados, todos nós, a olhar para frente. Não é à toa que nossos olhos estão para frente e não para trás. O para trás está coberto pela calça. Não é isso? E é cego. Nossos olhos olham para frente.
Nós somos programados para isso. E isso continua dando atualidade a Karl Marx. Não só nisso, como também continua sendo atual a sua constatação de que o que move a história humana é a luta do capital contra o trabalho. Ela pode assumir novas formas, mas a luta do capital contra o trabalho continua sendo a essência da mola histórica. Isso nós temos que ter muito claros. Nós não precisamos de Estados Unidos para este golpe. Nós temos os nossos donos vagabundos do capital aqui dentro, que ofereceram o Brasil aos Estados Unidos na bandeja. E se teve esses traíras que ofereceram o Brasil na bandeja para os americanos, por que os americanos não iam aceitar? Apenas facilitaram-lhe o serviço. Fizeram a inteligência necessária, entregaram os dados de inteligência, como se quebrar um país em 12 meses. E deram o manual para os nossos. Foi o que fizeram. E eles bateram palmas. Mas nossa crise foi feita em casa, por nossos traidores. E não vamos botar culpa nos americanos. Os americanos se aproveitaram. Deram lá a sua mãozinha quando viram que o cenário estava pronto para o golpe. Eu tenho muito cuidado com essas coisas, porque é como disse Lula, né? Eu não acredito em teorias conspiratórias, mas que há conspirações, há. Não é isso? Então, nós temos que sempre ficar com isso muito claro para nós. Então, eu termino aqui, peço desculpas por ter me alongado, né? E digo-lhes, então, muito claro por que eu insisto em que nossa luta seja pela volta de Dilma ao poder. É por uma questão de coerência. E se nós não formos firmes nos nossos valores, nos nossos propósitos, na nossa visão da luta de classes, nós não vamos para lugar nenhum. Muito obrigado.